Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu confesso que eu estava chorando um pouco agora, porque entender sobre esse mistério, gente, da piedade não é uma coisa comum. Não é você ver uma pessoa que veio do nada, cresceu na vida e ajudou muita gente. Não é você ver uma pessoa que se compadeceu de alguém e momentaneamente veio ali e socorreu aquela pessoa, trouxe o suprimento necessário, mas depois foi embora. A sua atitude foi tão somente momentânea. Mas, gente, ao você perceber que Cristo, sendo Deus, vivendo sempre, desde a eternidade, não existe um momento que Cristo não tivesse existido. É claro que quando ele assume a humanidade, ele recebe um título de salvação. Jesus quer dizer o Senhor salva. Cristo também tem a ver com o Messias, ou Messias, o enviado, para um propósito salvífico, ungido. Então, assim, esses títulos que Cristo assumiu foi unicamente para nos dar salvação para sempre. Não foi uma ajuda momentânea, ou veio simplesmente nos socorrer em uma aflição de um momento e depois nos deixou. Ah, irmão, Jesus teve tanta importância de se relacionar conosco. Me perdoe aqui a emoção. Porque ele, ao sair daqui, ele deu o Espírito Santo. Ele concedeu-nos o Espírito Santo porque ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos. O que Jesus fala em Lucas, quando ele fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Não existe nada, absolutamente nada, em Cristo, em suas tentações, que nós não podemos compararmos a Ele. Jesus não foi melhor do que nós nesse aspecto da humanidade em nenhum sentido. Ele foi 100% homem. Hebreus descreve que ele passou por todas as coisas, humilhou-se como ser humano, mas no final de tudo, ele venceu. E essa vitória foi para lhe dar uma vitória para sempre. Não pense, Jesus venceu porque foi isso. Porque ele tem uma prerrogativa em relação ao Pai. Não. Jesus se submeteu ao Pai em tudo. Se nós fizermos o mesmo, pelo que Cristo fez, nós temos a garantia de vitória. Então, em nome de Jesus, não pense que Jesus teve uma diferença em relação a você e por isso ele venceu. Porque se eu fosse que nem ele, a única questão de Cristo era ele mantinha a comunhão com o Pai 100%. Não tinha uma única vontade que ele não submetesse ao Pai. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim, Pai, obrigado porque tu me ouviste. Na verdade, tu sempre me ouves. Irmãos, todas as vezes que Cristo falava com o Pai, ele se manifestava. Jesus dependeu do Pai como ser humano para nos dar uma evidência clara que todos nós, se lutarmos por nossa espiritualidade, vencer nossas batalhas, ele vai nos socorrer sim. Nunca pense você que ele vai lhe deixar em uma situação largada. Não. Eis que estou convosco todos os dias. Ontem eu passei por uma provação muito difícil em minha vida em relação a algo. E o inimigo aterrorizou a minha mente com força para que eu perdesse o interesse de fazer o que era certo e me colocasse na vantagem terrena. Mas eu falei, Senhor, isso não está certo. Isso não está certo. Irmãos, quando eu escolhi não fazer aquilo, é como se tivesse saído uma carga. Aquela tentação do inimigo se foi. Por quê? Porque eu me submeti ao Pai. Todas as vezes que Jesus fazia isso, na submissão ao Pai, ele vencia. Então, esse mistério da piedade tem a ver com uma vida de humildade, de serviço. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Embora, se todos servissem a ele, estava certo. Mas o propósito de Cristo era para mostrar que, se todos nós servimos a Deus com fidelidade e honestidade, fizermos da sua palavra lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, se nós deixarmos com que Cristo seja a nossa guia, se nós deixarmos com que Ele seja a nossa frente, a nossa direita, nunca iremos sucumbir para com o pecado. Então você tem em Cristo o poder de vencer o seu mal. O que seja que você esteja passando, em nome de Jesus, creia. Cristo vai te libertar sim. Ele vai tirar você dessa situação. Ele não somente nos deu uma libertação momentânea, mas ele veio, de acordo com Paulo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, em nome de Jesus, reconheça aqui pelo menos 4 pontos que o autor colocou da natureza que Cristo tinha para o que ele se tornou. Ele sempre existiu como Deus. Nunca deixou de existir. Quando ele assume a forma humana, ele assume uma natureza da qual ele não tinha. Mas só que nisso aí ele precisou se esvaziar. Deus era eterno, ou Deus é eterno. Ele agora passou a ser temporário, tanto que ele morreu. Aí eu lhe pergunto, Deus, ele
se humilhou. Como assim? Ao assumir a humanidade, irmãos, isso é uma humilhação muito grande. Jesus passar para depender de alguém para tomar água, para ter preocupação em relação a uma aglomeração de pessoas, passar por fome, ter sede, sentir cansaço, isso ele nunca conheceu. Mas ele precisou se vestir da humanidade. E quando eu falo se vestir, não só falei de simplesmente colocar por cima uma coisa. Não. Ele viveu em sua humanidade 100% como ser humano. Diante disso, eu quero ler um texto para vocês do Espírito de Profecia, de um artigo na Sign of the Times, ou a revista Sinais dos Tempos, do ano de 1893, quando ela fala sobre isso. Olha só. Não precisamos colocar a obediência de Cristo como algo para o qual ele estava particularmente adaptado por causa de sua natureza divina, pois ele esteve diante de Deus como representante, como representando o homem, e foi tentado como substituto e fiador do homem. Se Cristo tivesse um poder especial que não fosse o privilégio do homem possuir, Satanás teria tirado proveito disso. Mas a obra de Cristo foi tirar de Satanás o controle sobre o homem, e ele só poderia fazer isso de maneira direta. Cristo veio como ser humano para ser tentado como ser humano, oferecendo a obediência de um homem. Cristo ofereceu obediência a Deus e venceu. Como a humanidade deve vencer? Olha só que coisa bem crucial. Somos levados a conclusões erradas por causa de visões equivocadas sobre a natureza de nosso Senhor. Atribuir a sua natureza a um poder que não é possível ao homem ter em seus conflitos com Satanás é destruir a completude da humanidade de Cristo. A obediência de Cristo ao seu Pai foi a mesma obediência que o homem é exigido. O homem não pode vencer as tentações de Satanás, exceto quando o poder divino opera através da humanidade. O Senhor que Jesus veio ao nosso mundo não para revelar que Deus, em sua própria pessoa divina, poderia fazer mais do que ele poderia fazer através da humanidade. Pela fé, o homem deve ser participante na natureza divina e vencer toda a tentação que o assedia. Foi a majestade do céu quem se fez homem, quem se humilhou à nossa natureza humana. Foi ele quem foi tentado no deserto e quem suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Ele assumiu a humanidade 100%. Esse texto aqui, irmãos, é muito claro. Você vai encontrar esse texto no comentário da lição de Escola Sabatina. Você pode procurar lá. Comentário da lição de Escola Sabatina. Aí tem alguns tópicos. O primeiro ali dos comentaristas é Cláudio Arantes. O segundo é Advance. Aí você aperta lá em Advance e automaticamente você vai ser levado a uma página que tem esse artigo aqui. Eu já sublinhei, já copiei, já salvei para mim, porque ele é de extrema importância. Em nome de Cristo, eu peço a você, está passando por alguma prova, creia em Deus, que Deus vai tirar você dela. Se você passar por ela, sabe que você não está sozinho. Jesus não tirou Daniel na cova dos leões, mas ele passou com ele na cova dos leões. Ele não tirou os amigos de Daniel da fornalha, mas ele foi com eles para a fornalha. Então, fique certo, Deus está com você. E em sua humanidade de Cristo, ele garantiu esse escape. E louvado seja Deus por isso. Então, eu não tinha como não ficar emocionado. É muito amor embasado aqui. Se dispor de toda a sua natureza divina para se colocar como servo, humilhante e morrer na cruz, que era a pior morte para o pecador daquela época. Era a morte de cruz. Ele aceitou para com que o pecado deixasse de existir. Ele assumiu a humanidade para vencer o pecado onde Adão não conseguiu vencer. E para fechar, aqui diz assim, ó: não havia forma mais humilhante de morrer do que a escolhida por Cristo, planejada em conjunto com o Pai no Conselho da Paz. Zacarias 6,16. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto. E assim, na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o seu nome para sempre e eternamente. Nós, irmãos, iremos aprender muito sobre esse amor de Deus, sobre essa sua piedade, sobre a sua misericórdia, quando ele voltar. Então, Cristo é o nosso substituto por excelência, a fim de que em Hebreus 4,16 fala que nós podemos nos achegar com confiança, porque ele é nosso sumo sacerdote, de acordo com 4, verso 15. Então, se ele é nosso sumo sacerdote, nós não temos o que temer. Cristo nos dará a vitória, já nos deu a vitória, está nos dando cada dia e nos dará em sua volta. Que Deus muito te abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a sua fé.
E saiba, o que você está passando, Cristo passou e venceu. Então, nele, temos a grande certeza de vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai Celestial, muito obrigado pelo que Cristo fez por nós. Muito obrigado por esse plano de salvação maravilhoso que foi exatamente tudo o que nós precisávamos para ser salvos. Ó Deus, não nos deixa sermos vencidos por nossas tendências pecaminosas, mas que em Cristo sejamos mais que vencedores. Dá-nos esta bênção, fortalece a nossa fé e permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Tenha um ótimo final de semana e guarde no seu coração estas palavras para que você vença o inimigo e que o Satanás não tenha poder sobre você e que em Cristo você alcance a vitória tão almejada. Forte abraço. Até o próximo estudo da lição, a lição 4. Se Deus quiser. Perdão, a lição 5, né? Essa é a lição 4. Deus abençoe você e um bom final de semana. Até logo.